Como acabar com os ratos? Então, primeiro, você está tendo um problema de roedor na sua casa, viu o rato, né? Chegou numa cozinha, por exemplo, viu ele correndo para trás no fogão, de uma geladeira, de uma máquina, ou viu ele passando no muro, está escutando barulho no telhado, no forro, ou no próprio esgoto, está tendo tocas na sua casa. Então, essas são algumas formas da gente saber que está tendo roedor. A gente vai precisar também identificar o tipo de roedor. Normalmente a gente tem 3 principais tipos de aparecimento de roedor. O rato de telhado, que o próprio nome diz, é um rato que vai ficar em altos, né, locais mais altos, como forro, telhado, e vai descer normalmente no início da noite ou de madrugada à procura do alimento e água. A gente tem a ratazana, que é o rato de esgoto, que vai ficar na rede de esgoto. Ele é muito comum fazer tocas no chão, no quintal, e o camundongo, que é aquele rato pequenininho que vai ficar normalmente dentro de casa. Então, para a gente fazer o tratamento, a gente vai até o local e identifica a espécie, porque a gente vai utilizar a melhor forma de tratamento que a gente utiliza hoje, é o tratamento químico. Como que é isso? São iscas que a gente vai colocar para esses roedores nos principais pontos de passagem, ou onde já tiver rastro, ou onde já tem algo ruído, onde tem fezes, onde a gente conhece que esse rato, esse roedor vai ficar. As principais iscas que hoje a gente utiliza uma semente de girassol, que ela é altamente atrativa para o roedor. Então a gente vai colocar isso, né, em alguns locais onde eles vão comer e vão morrer. Outro tipo de isca é um bloco, que a gente chama de bloco parafinado ou bloco extrusado. Esse que a gente utiliza o bloco extrusado, porque ele não tem muita parafina. Então o rato vai gostar de consumir isso. Nosso produto, ele tem uma ação que ele vai fazer a mortalidade do rato, né, do roedor, entre 3 a 5 dias. Isso para quê? Para não causar uma associação dos outros roedores da colônia ou da família com a morte. Então é muito comum acontecer o quê? A pessoa utilizar um chumbinho. Então o chumbinho é um produto que ele é proibido, né? E ele é muito perigoso. E ele causa mortalidade quase que instantânea. Então em menos de 24 horas, esse roedor, esse rato que comeu a isca com o chumbinho, um alimento com o chumbinho, ele vai morrer. O que acontece? Os outros ratos da colônia vão associar a morte daquele roedor com o alimento que ele comeu e não vão mais comer. Então é muito comum as pessoas falarem: eu estava utilizando o chumbinho e agora o rato já não quer mais, eles se acostumaram, não estão gostando mais da comida. É exatamente por isso. Então as nossas iscas foram desenvolvidas para que elas matem esse roedor com um efeito anticoagulante, onde ele vai ter hemorragias, né, internas principalmente, dentro de 3 a 5 dias após o consumo. Isso vai fazer com que os roedores não associem à morte e continuem consumindo aquele alimento que está ali. Então, a gente, dependendo do grau de infestação, há necessidade, às vezes, de fazer 2 etapas após 7, 10 dias. Por quê? Você vai repor essas iscas para que outros ratos, outros roedores consumam a nossa isca e morram. A gente precisa eliminar toda a colônia. Como a gente não sabe quantos indivíduos tem, né? Depende do grau de infestação, então dependendo é necessário fazer uma segunda etapa em alguns casos. Então é importante, no dia que a gente vai fazer a primeira avaliação, a primeira etapa, a gente já vai identificar se há uma alta, baixa ou média infestação e se há necessidade disso. Então é bem tranquilo. A gente utiliza também produtos de baixa toxicidade, principalmente para animal doméstico, criança, e caso haja necessidade, a gente vai utilizar essas iscas fechadas num equipamento que se chama porta-isca, que ela vai ficar trancada e só a gente tem um acesso. A gente e o roedor, claro, que precisa acessar a isca. Então é isso que a gente precisa fazer para acabar com os ratos.